Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que muitos estão me fazendo através das minhas redes sociais, mas sobretudo destacando um ponto interessantíssimo para cair na sua prova, em especial na prova objetiva. Isso já caiu em alguns outros certames públicos anteriores e muita gente teve dificuldade. Será que o presidente da República ele pode ser ouvido por escrito, ele ter o seu depoimento colhido por escrito? Pessoal, antes da gente responder essa pergunta, deixa eu pedir para você já deixar o seu joinha aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Claro que essa questão, esse assunto, ele ganha holofotes, ele ganha ainda mais importância em razão do momento fático vivenciado por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro relator Celso de Mello, autorizou a abertura de investigação criminal, tendo como um dos investigados o atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. E nesse contexto, a gente sabe que no curso da investigação, naturalmente, o investigado ele vai ser convidado a depor, ele vai ser intimado para depor. Em regra, com um cidadão comum, esse depoimento ele é efetuado no dia agendado pela polícia, há uma intimação e ele é instado a comparecer. Bacana? Tranquilo? Mas será que é isso que vai acontecer? Percebam, pessoal, presta muita atenção, porque na hora da sua prova, o seu examinador ele tende a utilizar o artigo 221 caput e parágrafo 1º. O artigo 221 caput do Código de Processo Penal, ele traz um rol relativamente extenso de autoridades públicas que têm a prerrogativa de, para fins de colheita do seu depoimento, a indicação ou a possibilidade de fixação e combinação em comum acordo do dia, da hora e do local. Mas presta atenção, por quê? Porque esse artigo 221, ele se refere a essas autoridades e a essas prerrogativas de agendamento de dia, hora e local para a colheita do depoimento apenas quando essas pessoas, essas autoridades estiverem na condição de testemunha, nada falando, portanto, na condição de investigado. Ou seja, a regra para essas autoridades do artigo 221 caput do CPP, não há qualquer possibilidade de agendamento em comum acordo de local, hora e data, dia, para a realização desse depoimento, salvo quando eles estiverem na qualidade de testemunha. Só que nessa qualidade de testemunha, o parágrafo 1º, ele é ainda mais restrito, apenas dando ensejo a exclusivamente o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo, a prerrogativa de, a depender do seu interesse, responder ou prestar o seu depoimento testemunhal por escrito. Ou seja, o presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo, na qualidade de testemunha, podem responder às indagações por escrito. Só que, voltando à nossa pergunta originária, perceba, o presidente da República, ao menos até o presente momento, ele está sendo ouvido na qualidade, ele será ouvido, melhor dizendo, na qualidade de investigado. Nessa situação, Pedro, será que o atual presidente da República ele vai ter a prerrogativa de ser ouvido, ou melhor, ter o seu depoimento colhido por escrito? Pessoal, nos termos da legislação vigente, não. E por que eu estou indicando a legislação vigente? Porque, não obstante essa previsão, o Supremo Tribunal Federal, em data relativamente recente, ampliou, estendeu a possibilidade do presidente, mesmo na qualidade de investigado, responder ao interrogatório ou fazer o seu depoimento como investigado por escrito. É o que aconteceu, por exemplo, com a chancela, repito, do Supremo Tribunal Federal,
com o ex-presidente Michel Temer, que também foi investigado em procedimento autorizado, procedimento criminal autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. À ocasião da colheita do seu depoimento, ao arrepio da lei, mas entendendo e homenageando a instituição e a posição por ele ostentada, se entendeu pertinente viabilizar e facultar a resposta às indagações, a colheita do depoimento por escrito. E isso vai ser observado em face do atual presidente da República, e isso a gente não sabe. Há alguns boatos, e aí é só especulação, indicando que o posicionamento do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello, vai ser em sentido diverso, seguindo estritamente o Código de Processo Penal, que não prevê essa prerrogativa. Só que a gente só vai poder chancelar e confirmar isso quando a decisão efetivamente vier a ser publicada, a ser deliberada. Bacana? Mas hoje, nesse vídeo, o que é que eu quero que você entenda? É muito importante você compreender as prerrogativas do artigo 221, caput, todas aquelas autoridades que têm a possibilidade de agendar data, horário e local para a colheita do seu depoimento, restringindo o parágrafo 1º à possibilidade apenas a presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal para colheita por escrito, mas apenas na condição de testemunha, nada falando, portanto, em relação à condição de investigado. Essa é a regra do CPP. Pode, Pedro, por escrito, na condição de investigado, ao menos o Supremo Tribunal Federal já interpretou e deliberou nesse sentido, conforme eu disse, na posição ou no caso, no precedente do ex-presidente Michel Temer. Se vai assumir ou vai seguir essa linha agora, só o tempo dirá. Anota essa dica, um beijo no coração, um bom final de semana para todo mundo. Não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Isso vai cair na sua prova. Valeu, pessoal!